quando o cânon bíblico foi fechado e o que é que isso significa pra gente como igreja. Porque se é verdade que o cânon só foi definido de modo definitivo no fim do século IV, como argumenta boa parte dos católicos romanos, então que textos os cristãos usaram para basear a fé nos primeiros 3 séculos de cristianismo? Será que eles não tinham acesso aos textos que formaram a Bíblia? Mas será que os liberais estão certos quando, no esforço de diminuir a autoridade, a inerrância e a suficiência das escrituras, perguntam qual Bíblia a igreja usou nos primeiros 4 séculos, fazendo parecer que, na verdade, nos primeiros 4 séculos de igreja, até as listas oficiais da formação do cânon surgirem, a igreja estava perdida, sem saber exatamente para onde ir, porque a igreja não tinha uma Bíblia nos primeiros 4 séculos. Nós sabemos que as cartas do Novo Testamento eram enviadas e circulavam nas igrejas, e já eram recebidas como escrituras sagradas. Não sei se essa ideia é estranha para você, mas os autores do Novo Testamento sabiam que estavam escrevendo escritura sagrada. E as igrejas que recebiam essas cartas também sabiam disso. Já existia uma expectativa clara de que esses textos eram canônicos. O cuidado que as igrejas tiveram em guardar, preservar e distribuir essas cartas mostra que havia algo especial nesses documentos. É por isso que, no final do século I, os livros do Novo Testamento já estavam espalhados. Mas nem todos os cristãos conheciam todos logo de cara. Em algumas igrejas, eles tinham algumas cartas, em outras igrejas, tinham outras cartas diferentes. O debate sobre o cânon do Novo Testamento não é apenas sobre uma lista fechada de livros autorizados. Os livros canônicos estavam circulando muito antes de uma listagem formal existir, e a maioria já era reconhecida oficialmente por toda a igreja e aceitos em grande parte dela. Desde o começo, havia uma mensagem reconhecida. Nunca houve um período em que os documentos apostólicos não fossem aceitos pela igreja em todo o mundo. Claro que havia debates, claro que não existia um cânon bem estabelecido, claro que o cânon não era igual em todas as igrejas locais, mas esses documentos apostólicos já circulavam por todas as comunidades, ainda que em algumas comunidades não circulassem todos, ainda que algumas comunidades acabassem não reconhecendo alguns poucos livros apostólicos, e ainda que algumas comunidades acabassem reconhecendo alguns poucos livros que eram apócrifos. Então veja, não é um cenário de caos absoluto, de recusa completa de materiais apostólicos, mas o núcleo principal do Novo Testamento já era reconhecido em todas as igrejas. Havia alguns debates, mas eles representavam uma parcela bem menor do que seria o cânon no futuro. O debate sobre o cânon era muito mais sobre quais livros rejeitar do que sobre quais livros aceitar, porque os livros aceitos já eram muito comuns, já eram constantemente usados nas igrejas. Esses livros eram recebidos e aceitos como palavra de Deus, porque foram enviados e recebidos assim. Outros livros existiam e surgiam, e algumas pessoas acabavam usando livros que eram realmente bíblicos para pregar heresias, distorcendo o texto real do Novo Testamento, mas com o passar dos anos, esses debates foram ficando mais intensos, mais presentes nas igrejas, até a chegada de uma conclusão mais absoluta sobre qual seria o texto final do Novo Testamento. Desde o início do período pós-apostólico, já estava estabelecida a ideia de autoridade extraordinária daqueles textos e do encerramento do trabalho de revelação apostólica. Era muito claro no século I e no século II, que os apóstolos tinham escrito certos textos, esses textos deveriam ser preservados e que nenhum texto novo, além deles, deveria ser aceito na igreja.